A minha missão é ajudar você a se tornar a sua melhor versão. Então, a gente vai utilizar aí os mais diversos instrumentos de avaliação. E esses instrumentos de avaliação não são só os da análise do comportamento. A gente também utiliza, é importante falar isso, eu acho que é a primeira vez que eu tô falando isso. Eu já falei, mas não tantas vezes, e agora eu vou falar, e é muito importante isso. A gente usa não só eu que sou analista do comportamento, né? A gente usa não só instrumentos da análise do comportamento, mas a gente também utiliza instrumentos de avaliação. Se for do perfil da criança, a gente utiliza os instrumentos de avaliação de habilidades acadêmicas, que são muito utilizados pelos psicopedagogos. Mas lembrando, gente, se essa avaliação for adequada e apropriada para o perfil da criança que você está atendendo. Então, o meu perfil de atendimento, o meu perfil de trabalho é com crianças com autismo. O primeiro ponto que é muito importante a gente esclarecer, que muita gente tem muita dúvida e muita dificuldade nisso, e é o seguinte, olha, eu preciso ter a minha caixinha, e essa caixinha ela é imaginária, tá? Eu, enquanto profissional que atuo com crianças com atraso no desenvolvimento, e aqui eu sempre dou um foco especial para o autismo, mas tudo que eu falo aqui serve para outros atrasos no desenvolvimento também. Então, imagine que você vai ter a sua caixinha, e a sua caixinha, ela vai conter uma série de avaliações. O seu repertório enquanto terapeuta precisa fazer parte dele uma série de avaliações. E você não vai ficar preso numa bolha fechada com a sua profissão. Claro que você não vai utilizar instrumentos de avaliação que não podem ser usados que são exclusivos de uma determinada profissão. Não é isso que eu estou falando aqui. Mas eu estou falando aqui que você precisa ter, enquanto terapeuta, uma série de instrumentos de avaliação. E os neuropsicólogos, eles entendem isso com uma precisão muito bacana, porque é o que o neuropsicólogo faz. O neuropsicólogo, sempre nas minhas salas, quando eu estou dando alguma aula, sempre tem um neuropsicólogo. Uma neuropsicóloga que geralmente a maioria são mulheres. Os neuropsicólogos, eles têm uma série de testes para fazer essas investigações de aspectos cognitivos. E são vários. Nós, enquanto profissionais, psicopedagogos, analistas do comportamento, pedagogos, fonoaudiólogos, nós que trabalhamos com essas crianças com atraso no desenvolvimento, a gente precisa ter no nosso repertório uma série de instrumentos de avaliação. E aí, você vai chegar para você lá o caso do João e você vai ver em que o João se adequa dentro das avaliações que você tem repertório. O João, ele tem... Vamos pensar aqui. O João é autista, João tem 14 anos e o João tem um bom repertório de linguagem, mas o João tem muitos atrasos com relação à parte socioemocional, à parte social e também à parte acadêmica. Mas João fala tudo, conversa, se comunica, tem um bom repertório. E aí, quais são as avaliações que eu vou usar para o João, que tem 14 anos? Então, por isso que você, enquanto profissional, tem que ter um repertório de ter vários instrumentos de avaliação. E aí, claro que vão ter os instrumentos de avaliação que são exclusivos de algumas profissões. Então, a gente tem, por exemplo, o ABFW, das fonos. Então, é nesse ponto que eu gosto muito, que eu me identifiquei, eu escolhi a análise do comportamento, não só porque não é porque eu gosto do Skinner, não é porque eu defendo a área, a classe, não tem nada disso. Meu comprometimento é com o autismo. A análise do comportamento é um meio para que eu possa ensinar habilidades para crianças com autismo. Ponto. Tá? E aí, o que acontece? O que eu acho, o que eu vejo que a análise do comportamento faz muito sentido nesse quesito? É que eu estou avaliando comportamentos.
eu preciso fazer uma avaliação de uma série de comportamentos que essa criança tem, que esse adolescente tem. E eu quero entender sobre os excessos comportamentais, sobre os déficits comportamentais dessa criança, desse adolescente, desse paciente que vem para mim. E na análise de comportamento a gente usa o termo cliente, então não estranhe, ou aluno, né? Cliente ou aluno. Então, o que acontece? A gente vai ali, eu vou usar todos os instrumentos que são do meu conhecimento, para que eu possa fazer esse levantamento de repertório comportamental dele. Ou seja, eu preciso saber o que ele sabe, eu preciso saber o que ele não sabe, e eu preciso saber o que ele sabe e o que ele não sabe nas mais diversas áreas do desenvolvimento dele. Então, por isso que hoje a gente não está mais falando, porque eu sou fono, eu vou avaliar a linguagem. Quando a gente fala de autismo, a gente precisa começar a montar clínicas que são de intervenção transdisciplinar, tá? Então, por isso que é o que eu recomendo para todos os meus alunos de supervisão, todos os meus alunos dos cursos. Gente, olha, é o seguinte, vocês precisam montar uma clínica, onde nessa clínica precisa ter diversos profissionais. Profissionais de diversas áreas, de diversas formações. E vocês precisam criar um protocolo, um sistema de avaliação que é da clínica. Não que é da fono, da psicóloga, da ATO. Claro que cada uma dessas profissionais vai trazer o seu conhecimento específico das suas áreas de atuação. Mas nós vamos ter ali um processo de avaliação que vai ser da clínica, que vai ser utilizado pela clínica por todos os profissionais, e aí vocês vão dividir as áreas de avaliação. Então, esse é o passo 1, é o primeiro passo para a gente poder conseguir fazer um plano de ensino individualizado. E aí a gente precisa quebrar essa ideia, isso é muito, muito, muito importante. Você precisa quebrar a ideia de plano de ensino individualizado como algo da escola. Algo para ensinar português, matemática, geografia, ciências. Que muitas vezes a gente vai ter crianças com autismo, adolescentes, que vão ter um repertório muito bom. E aí, esses meninos e meninas, você muitas vezes vai poder sim utilizar com eles instrumentos de avaliação de habilidades acadêmicas. Então, assim, a avaliação específica de compreensão de linguagem, como o PROLEC, por exemplo, e outros tantos, tá? Avaliações de consciência fonológica, que são muito utilizados pelas fonos, mas muitos instrumentos são muito utilizados também por psicopedagogos.